todos vocês que me seguem aqui na minha página do Instituto Sente. Que prazer ter você aqui comigo. Então eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque na verdade não importa a hora que você vai começar a assistir. O que importa é que você está com diversos assuntos que têm a ver com desenvolvimento humano. Então, se você acessar aqui a minha página Instituto, for uma live interessante para você, a gente fala sobre ansiedade, sobre medo, sobre procrastinação, a gente fala sobre educação financeira, a gente fala sobre o medo. Tem um monte de assuntos muito interessantes. Então compartilha, envia para um amigo, para um querido, para uma pessoa que você sabe que vai ser bom ouvir. Oi, Ana Paula, tudo bom, minha querida? Prazer te ver aqui, faz tempo que a gente não se fala, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Silvinha, tudo bom, minha querida? Eu vou aqui me apresentando, então. Meu nome é Elaine Burgarelli, eu sou a criadora do Instituto Sente, esse instituto que veio para olhar para o outro, para ouvir e ouvindo poder entender um pouco mais desse ser humano que está aí do outro lado. Né, meu amorzinho, minha filha Fernanda está aqui com a gente. Para que a gente possa entender como que a gente raciocina sobre a vida, como é que a gente pensa nos nossos atos, como é que nossa reação se dá perante os fatos, como é que ela poderia ser se não fosse dessa forma, né? Então, essa live hoje vai falar com você sobre o que a neurociência tem a ver com a gratidão. E eu achei muito interessante esse ponto de vista sobre a gratidão, que eu não tinha pensado sobre ele ainda. Então, vamos lá. Antes de mais nada, você pode colocar aqui o aviãozinho para compartilhar essa live com outras pessoas que você gosta, tá? Você pode depois indicar também para quem está assistindo, para quem não pôde assistir, a live ela fica gravada aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, eu me baseio em vários estudos, em vários vídeos, em vários sites que eu vou entrando para poder formar o tema. E um deles foi um outro coach chamado Gustavo Carvalho. Oi, Ana Paula, você também é uma querida, viu? Cris, tudo bem? Crica também, tudo bom, querida? Eu me baseei um pouco no que no coach Gustavo Carvalho fala, que eu acho bem interessante, sobre neurociência e sobre gratidão. E esse vídeo eu assisti na última sexta-feira, quando eu tive a minha última aula de constelação online. Aliás, nós estamos fazendo esse curso de constelação, mas já foram 100 horas conquistadas. E na sexta-feira foi a última aula online. Então, no final, a professora Cláudia Lança passou esse vídeo e eu achei muito interessante de dividir aqui com vocês. Antes de falar sobre gratidão, acho que é importante vocês entenderem o que é neurociência. E neurociência é um estudo que olha profundamente o funcionamento do nosso cérebro sob a ótica do sistema nervoso e todas as suas estruturas. Eu não sou psicóloga, mas a neurociência ela anda muito junto com a psicologia. Ou como Master Coach, eu posso dizer que a neurociência anda muito junto com o coaching. Tem muito aprendizado, tem muita explicação sobre os sentimentos, eu acho bem interessante. Então vamos lá. Você concorda comigo que constantemente a gente vê pessoas que ficam pensando sobre como será o futuro delas? Talvez você seja essa pessoa, né, que pensa bastante sobre o seu futuro. E talvez você crie uma série de expectativas e nesses sonhos você talvez desenhe o que você quer alcançar. Muitos de nós fazemos isso. Nós pensamos, sim, por que não, nos ganhos materiais, nós pensamos nos bens que a gente quer acumular, nós também pensamos na felicidade que a gente quer ter para nós mesmos, para nossa família, para aqueles que convivem conosco. Mas para que tudo isso ocorra, nós precisamos planejar as metas e os objetivos que a gente quer atingir. Nós precisamos pensar de forma neurologicamente correta.
Então, vamos de novo pensar sobre essa construção dos nossos sonhos? E aí, se eu te pedisse para montar uma lista de todos os seus sonhos, onde tudo é possível, talvez você escrevesse tudo o que você acredita que te faria mais feliz. Talvez você escreveria tudo acreditando que isso possa acontecer. E se isso acontecesse, seria a maior realização da sua vida, eu tenho certeza. Mas você sabia que tem uma outra lista que você pode fazer, que é tão poderosa quanto essa lista dos teus sonhos? E eu vou te explicar por quê. Porque essa lista não é sobre o que nós queremos conquistar. Essa lista é sim do que nós já conquistamos, do que nós já fizemos. E eu digo a você que essa seria uma lista de gratidão, né? Uma lista de gratidão, ela não tem a ver com crença, não tem a ver com religião, mas tem a ver com um mecanismo cerebral de muita importância. Então, para que a sua lista tenha sucesso, eu vou te explicar como é que a neurociência atua no nosso organismo, no nosso corpo, para você saber a importância de fazer uma lista de gratidão. Então vamos lá. Quando nós liberamos os sentimentos de gratidão em nós, em nossos pensamentos, adoro coraçõezinhos, vocês sabem disso, né? Quanto mais corações, mais o Instagram promove a minha live. Depois muita gente assiste em outro horário, outro momento, então aproveita aí. Quanto mais coraçõezinhos, mais eu agradeço. Então a neurociência, ela explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando nós liberamos sentimentos de gratidão no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas frases, nas nossas palavras, nós ativamos no nosso cérebro um sistema de recompensa. Olha que legal isso. Esse sistema, ele se localiza aqui no nosso cérebro, numa região chamada núcleus accumbens. Olha que nome, né? Ele é responsável pela sensação de bem-estar e de prazer no nosso corpo, né? Então, no núcleus accumbens tem uma região, né? Ele fica nessa região, esse sistema cerebral fica nessa região chamada núcleus accumbens, e esse núcleus accumbens, ele é responsável pela sensação de bem-estar e prazer em nosso corpo. Oi, Eliane, tudo bom, minha querida? Scavuzzi também, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Então, o sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Quando nós exercemos a gratidão, é porque essa área do cérebro, ela foi estimulada, né? Quando o nosso cérebro identifica que uma coisa boa aconteceu, que algo deu muito certo, como essa live que eu estou aqui com vocês, que eu estudei, que eu estou falando sobre o que a neurociência tem a ver com a gratidão, eu estou gerando um hormônio no meu corpo. Eu estou sentindo que eu fui bem sucedida, que eu mereço um reconhecimento. E aí eu até posso respirar diferente, posso ter um olhar diferente, posso me manifestar de uma forma diferente. E quando isso acontece no meu organismo, sabe o que eu estou liberando? Eu estou liberando um hormônio, você está liberando um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é um hormônio que é uma espécie importante de neurotransmissor. É a dopamina que faz a comunicação entre os nossos neurônios, né? Como se fosse um porta-voz. Que ele diz assim: oi, gente, tá tudo bem? Vamos liberar emoção positiva, vamos liberar entusiasmo, porque tá tudo certo. Temos uma conquista aqui, né? Então, quando somos gratos, liberamos dopamina. E é muito bom quando a gente tem essa felicidade, né? Quando a gente percebe que tem algo para agradecer. Então, a dopamina também, lembrando, ela é responsável pela sensação de satisfação e sensação de autoestima. Se você está com a autoestima baixa, muito provavelmente não está gerando o hormônio de dopamina, né, que causa essa satisfação. É importante a gente pensar sobre isso, por isso que eu estou aqui fazendo a live contigo. Percebam que pessoas que exercem a
a gratidão com frequência, elas têm um nível mais elevado de positivismo, de entusiasmo, de vitalidade nas tuas vidas. Conhece pessoas assim, né? Por isso eu recomendo fortemente que você avalie pelo que você tem sido grato. Ou se você tem sido grato efetivamente por tudo que você tem. A gente ouve falar muito sobre gratidão hoje em dia. A gente vê o Facebook, aqui mesmo no Instagram, nas notícias do mundo, as pessoas usando nas mensagens de WhatsApp muito essa palavra gratidão. Mas é importante que você também pratique a gratidão com você mesmo. Não adianta você só falar de gratidão para o outro. Exerça a gratidão em você mesmo. Oi, Sueli, tudo bom, minha loira? Tudo bem com você? Então, seja grato, olha só, por tudo que você já conquistou, pelos relacionamentos que você construiu, pelas pessoas que você conheceu. Olha só quanta gente aqui, né, que participa, que vai participar. Você aqui que me conhece, talvez não pessoalmente, mas agradeça, né? Oi, Selma, tudo bom, minha flor? Tudo bem por aqui. Então agradeça as pessoas que você conheceu. Agradeça pelo que você conquistou novamente, pelas relações que você construiu, de repente pelos amores que você reencontrou. E eu até poderia colocar aqui agradeça a todos aqueles que você perdoou. Só que através da constelação, além de eu ser espírita e também Master Coach, eu aprendi, né, a me fazer uma pergunta: será que eu preciso mesmo perdoar o outro? Será que seria correto do meu ser dar a minha palavra, eu te perdoo? Porque perceba se quando você fala eu te perdoo, você não está dizendo para o outro, você errou. E porque você errou, eu te perdoo. Então fica esse pensamento. Será que quando você está perdoando, você não está julgando a pessoa? Que ela cometeu um erro e aí você está perdoando ela? Na constelação a gente usa muito a frase eu sinto muito. Porque aquele que cometeu aquele ato, aquele que cometeu aquela injustiça, aquela situação contra você ou contra os seus, ele nada mais fez o que ele sabia fazer. Ele nada mais deu do que ele sabia dar. Ele não tinha nada a dar além daquilo. Então você talvez possa sentir muito por ele ter feito aquilo que ele fez, da forma como ele fez, não é? Mas cada um segundo a sua evolução. E assim a gente segue. Bom, por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais que liberam um outro hormônio. Olha só, então não é só da dopamina que a gente libera quando a gente exerce a gratidão. A gente também libera um outro hormônio chamado ocitocina. Então, dopamina e agora o outro hormônio chamado ocitocina. A ocitocina no nosso organismo, esse hormônio, ele estimula o afeto, ele traz para nós tranquilidade. Olha que demais, ele reduz a ansiedade, ele reduz o medo e a fobia, né? Esse hormônio chamado ocitocina, ele é produzido numa região do cérebro chamada de hipotálamo. E o hipotálamo, ele responde pela ligação de dois dos nossos sistemas, o nervoso e o endócrino, né? Aí tem a ver com a descompensação, às vezes, desse hormônio, de como é que a gente fica no nosso sistema endócrino, né? Talvez a sua tireoide fique descompensada quando você passa por um grande estresse, quando você passa por uma situação muito intensa, né? Pode ser que a sua tireoide descompense, aí lembra, né? O hipotálamo que faz essa ligação, talvez ele não esteja sendo acionado ou alimentado com a ocitocina, que é causada pela gratidão, pelo exercício da gratidão. Talvez se você seja essa pessoa que promove a gratidão no seu dia, você sendo mais otimista, você vai trabalhar de forma mais saudável com o seu corpo, reduzindo a entrada de vírus, de bactérias, de situações que sejam negativas, né? Então,
Isso tudo acontece através de uma glândula chamada pituitária. Então, neurociência é isso, ela vai explicando sobre o sistema nervoso, como é que ele atua, como é que ele funciona no nosso organismo. E essa glândula pituitária, ela tem a função de jogar todos esses sentimentos que nós enumeramos, o mais afeto, o menos ansiedade, o menos medo, o menos fobia, direto, sabe aonde? Na corrente sanguínea. Por isso que às vezes quando você tem aquela felicidade, você cresce o peito, né? Você fica nessa felicidade, você fica, parece que maior, porque você está produzindo ocitocina, está produzindo dopamina, porque o hipotálamo está gerando, através dessa glândula pituitária, injeções na sua corrente sanguínea dessa felicidade. Ana Paula, à noite esses hormônios diminuem? Isso não tem a ver com se é de dia ou se é de noite, porque às vezes você pode ter um sonho, Ana Paula, maravilhoso, sonhar que você está num lugar que você sempre quis estar ou com pessoas que você sempre quis conhecer. E talvez no seu sonho, nessa forma inconsciente, nessa vida noturna que é o sonho, você vai gerar dopamina, por que não? Você vai gerar ocitocina. Então, esse hormônio ele só diminui quando você não pratica a gratidão. Esses hormônios só não se fazem presentes em boa quantidade no seu organismo se você é uma pessoa negativa. Se você não reconhece tudo de bom que a gente tem nessa vida. Então, eu sei que pode parecer maluco essa conversa toda, né? Mas olha que incrível que é o nosso corpo humano. E aí eu te convido para você parar e perceber o que é que você está jogando na sua corrente sanguínea. É dopamina? É ocitocina? Ou será que é aquele malvado do cortisol? Porque o cortisol, o que ele faz conosco? Toda vez que você está estressada, que você está tensa, que você está dizendo para o seu corpo que algo vai acontecer, o cortisol ele aparece. O cortisol se faz presente e ele causa o estresse. Saiba que os macacos, quando eles estão lá no grupo deles, quando tá para haver uma disputa, né, pelo território, o macho alfa, ele baixa a produção de cortisol e ele aumenta essa produção de hormônios que o façam parecer mais vital, né, mais saudável. Então, essa questão dele ir para a guerra com os outros machos, para que ele tenha essa força, ele tem um estado emocional, né? Por mais louco que pareça, mas o macaco faz isso, muito parecido com o ser humano, ele gera menos cortisol no corpo. Ele vai gerar mais ocitocina, vai gerar mais dopamina, que é essa alegria, talvez, por dominar o território, né? Alguns hormônios são recarregáveis, totalmente recarregáveis. É como se nós fôssemos uma jarra, né? Dependendo do que você enche esse organismo, ele vai carregar, ou ele vai recarregar coisas boas, ou talvez você possa carregar, sem estar percebendo, pensamentos negativos. Talvez você carregue com você crenças negativas, crenças que te colocam para baixo. Quando eu faço o processo de coaching, e eu já atendo no coaching já faz mais de 6 anos, já atendi centenas de pessoas. Através dessa minha experiência de varejo aí com mais de 25 anos, vivenciando redes de loja e grandes organizações na área de compras, eu acabei percebendo que as pessoas às vezes se carregam de coisas que as enfraquecem. As pessoas às vezes convivem com sentimentos que as destroem, mas pela zona de conforto ou talvez por não pedir ajuda, a gente continua vivenciando e alimentando esse tipo de comportamento e sentimento, porque é desafiante sair dele, né? Mas o coach pode te ajudar com isso, a constelação pode iluminar o teu caminho para você entender o que está acontecendo e tirar esses emaranhados da tua história. Por isso a sensação boa quando comemos chocolate, exatamente, Cris, é isso mesmo, quando a gente come chocolate, e a gente fica feliz, né? Mas saiba que tem exercícios de PNL, que é a programação neurolinguística, que faz com que você
transforme essa sensação de tamanho bem-estar em comer chocolate por outra coisa, né? Talvez se o chocolate for um vilão na tua história, como talvez tenha sido na minha, pelo consumo de chocolate, pelo consumo de café, eu acabei agravando uma labirintite que eu tinha, não tenho mais, porque eu tratei ela através da constelação. Mas é isso que acontece, né? Então, vamos continuando aqui. Veja que o exercício da gratidão provoca em nós a dissolução do medo, da angústia e dos sentimentos de raiva. Não dá para você agradecer e ter raiva ao mesmo tempo, né? Então, escolha a gratidão, escolha esse sentimento positivo, faz melhor para você, faz muito bem. E nós temos escolhas, né? A gente pode escolher o que a gente quer sentir. As pessoas dizem, não, mas eu sofro nessa história dessa vida, eu realmente acho que não tem jeito, a minha avó era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim, porque sempre encontro alguém que vai me trair, sempre encontro alguém que vai falar de mim, sempre encontro alguém que vai me decepcionar. E se assim for, assim será. Pensamento é vida, então perceba o que é que você está pensando, que escolha você está fazendo. Então, se é fácil ou se é desafiante pensar em gratidão, agora que você já sabe como isso funciona, que tal começar a praticar? Que tal começar a pensar sobre isso, né? E aqui eu vou contar uma história para vocês sobre o Louis Schwartzberg. O Louis Schwartzberg, ele tem uma palestra que ele fez no TED, que é onde eu sempre menciono, que procuro aumentar meu conhecimento, né? As palestras do TED. E o Louis, ele é um americano, esse vídeo que ele tem lá sobre gratidão tem quase 6 milhões de visualizações. Então é um vídeo bem interessante, muita gente já viu. O Louis fez um filme chamado Felicidade Revelada. E na minha página do Instagram aqui, a página do Instituto Sente, na minha bio, né, lá onde está o meu perfil, eu coloquei o endereço do YouTube. É só você copiar aquele endereço do YouTube e jogar na rede que vai sair nesse filme, Felicidade Revelada. Senão você pode procurar na internet por esse filme, Felicidade Revelada. O que é esse filme? É um filme que o Louis fez para demonstrar para o mundo como é que a gratidão trabalha no nosso organismo. E quem que foi o Louis, né? Quem é o Louis, na verdade? O Louis, ele foi o fundador da Blacklight Filmes e depois da faculdade que ele fez lá na University of California, na Universidade da Califórnia, ele foi morar numa cidade pequena chamada Elk, E-L-K, uma cidade muito pequena na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos. E naquela época, naquela cidade pequena, ele não tinha televisão, ele não tinha telefone, ele não tinha celular. Ele só tinha caixa de correio, né? E naquela época ele já começava a filmar. Só que para ter os filmes dele tratados, levava 2 dias. Ele postava na caixa de correio, pedia, né, as edições que ele queria que fossem feitas no filme. Depois de 2 dias, chegava até a casa dele o filme tratado. Hoje você faz isso em minutos, né? Mas ele levava 2 dias para receber de volta. E como ele não tinha muito dinheiro, ele ficou pensando o que ele podia fazer com o tempo dele, que era o que ele mais tinha, tempo, né? Então ele tinha tempo, não tinha dinheiro, mas tinha um alto senso sobre o belo, né? E o belo é quando você percebe que você tem a habilidade de olhar para a natureza, olhar para uma orquídea que está presa numa árvore, está desabrochando, tem a habilidade de parar para olhar a lua e ver como ela está linda hoje, né? Parar para ouvir um passarinho cantando. A gente percebe quem tem essa habilidade quando você faz uma atividade dentro do coaching que a gente chama de forças de caráter. E aí tem lá 23 habilidades que todo ser humano tem e a gente estuda através de um questionário grande, né, que foi feito por psicólogos, doutores e mestres, para entender quais são as suas forças de caráter, o que é que te move, quais são as 5 forças que mais te representam. E dentro das minhas forças eu tenho lá a apreciação do belo, né? Eu paro para olhar uma flor na calçada.
É muito interessante isso, né? Então, o que que o Louis fez? Ele decidiu, já que ele tinha pouco dinheiro e tinha muito tempo, oi mãe, tudo bom? Tá aqui me vendo? Feliz por isso, viu mãe? Papai também deve estar aí do lado, né? Eu agradeço vocês, viu meus lindos? Então, o que que o Louis fez? Ele, de novo, tinha tempo, não tinha dinheiro, ele pegou uma câmera e começou a filmar a movimentação do desabrochar das flores. Sabe aqueles vídeos que a gente costumava ver no Globo Repórter? Talvez ainda passe lá, mas a gente vê no Discovery ou no National Geographic, ou eu vejo em vídeos na internet, não importa onde, mas eu tenho certeza que você já viu os vídeos do Louis, que mostra aquelas flores desabrochando, né? A coisa mais linda em câmera lenta. E o que que o Louis fazia? Ele ficava um mês inteiro para filmar, sabe o quê? 4 minutos. Durante 30 dias, ele filmava as flores desabrochando, né? Uma flor desabrochando, algumas flores desabrochando. Durante 30 dias, que era o processo de começar a formar o botão até ela abrir na sua totalidade. E aí ele conseguia fazer filmes de 4 minutos, mostrando essas flores desabrochar. Mas na verdade é porque ele só tinha dinheiro para fazer filmes de 4 minutos, né? Como ele tinha pouco dinheiro, ele escolheu o que que eu posso filmar que some 4 minutos. E ele entendeu que poderia filmar as flores. Então, sabe aqueles filmes que você mostra, que você vê, na verdade, aquelas fotos, aqueles vídeos, que mostra a floresta amanhecendo, passando o dia e vai anoitecendo e a floresta vai se modificando? Essa é a especialidade do Louis. Oi, Débora, tudo bom, meu amor? Bem-vinda aqui, viu? E o Louis foi pegando especialidade nisso. E olha só, o Louis, ele filmou isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 30 a 31 dias do mês, durante 30 anos. O Louis filmou durante 30 anos a natureza. E que coisa linda poder vivenciar isso. Então, quando ele fala de gratidão, ele traz na memória todos esses momentos que ele vivenciou com a natureza. E ele diz que não se cansava de ver as flores desabrochar, né? Ele fala que nessa dança do desabrochar, onde a beleza das flores surge, né, emerge em cor. Ele filmava também morangos amadurecendo, frutas amadurecendo. Então você podia ver quase que o sabor da fruta, né? No vídeo tem um morango ficando em formato da fruta já, até ficar bem vermelhinho, dá até água na boca, eu amo morango. E dava para perceber o toque quase das pétalas das flores, né? A coisa mais linda. E o Louis fala que 1/3 do que a gente come provém da natureza, das flores, né? Das flores especificamente, através da polinização. E as flores, elas possuem uma beleza e uma sedução gigante, né? Porque elas sendo belas, elas nos provocam que cuidemos delas, para que possam crescer novamente, para que possam polinizar através dos insetos outros campos, né? Então nós protegemos o que nós amamos. E a flor faz-se amada quando ela desabrocha na nossa frente. Coraçõezinhos, isso mesmo, pessoal, amo coraçõezinhos. Então, tenta abrir o seu coração e tenta perceber que nós, eu, você, todos nós somos parte dessa natureza incrível que Deus fez. E nós não podemos nos separar dessa natureza. Outro dia eu dei uma palestra no centro que eu frequento, o Henrique de Castro, falando sobre lei de destruição, que é uma das leis morais do Livro dos Espíritos. E lá você acaba percebendo que realmente do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Todo o nosso corpo, toda a nossa matéria, tudo isso aqui que está nesse planeta e que é material, veio do pó e para o pó voltará. O que a gente leva conosco? O que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, o que nós sentimos, o que nós ensinamos, o que nós transmitimos ao outro, né? Então, todas as vezes
que as pessoas, né, o Louis diz, assistem os filmes dele e as pessoas falam assim, ai meu Deus, ou em inglês, oh my God, né? Que demais que são esses filmes, que demais que são essas flores desabrochando, essa floresta amanhecendo e anoitecendo. Então, essas pessoas veem a beleza de Deus em frente aos seus olhos, elas dizem, oh my God, oh meu Deus. E o que o Louis trouxe de significado dessas três palavras, oh meu Deus? Uou! Quer dizer que você está presente, você tem alguma coisa que chamou a sua atenção. Que você está presente, como a gente diz na constelação. Eu estou presente no aqui e no agora. E quando estou no aqui e no agora, eu percebo a beleza que está ao meu redor. O mai, né, o meu, então, da frase, oh meu Deus, o meu significa que você naquele momento, que você diz, oh meu Deus, o meu, é porque você se conectou naquele momento com algo profundo no seu ser, que tocou a sua alma, né? Aquilo vai conectar você com a sua voz interior e vai fazer você se sentir pertencendo àquele lugar, àquela imagem, àquela sensação. É muito bom isso, né? De você perceber que você pertence a um grupo, a uma equipe, a uma família. Todo mundo quer se sentir pertencendo. A constelação olha muito para três leis, né? São as leis do amor, que é a lei do pertencimento, ordem e equilíbrio. Quando uma dessas três leis está fora de sentir tristeza, vai sentir angústia, vai se sentir perdido, vai se sentir que não é suficiente, vai se sentir depressivo, não vai conseguir seguir adiante com uma relação. Então a gente precisa se sentir pertencendo, né? A gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida, para que você não tenha nada em excesso, que você não viva a dor de uma pessoa que não é a sua dor, mas que talvez por amor ou por honra você vive a dor. Esse equilíbrio é necessário, né, à nossa vida. E também a lei da ordem, que é quando às vezes você, por amor, assume o papel do seu pai na sua família. Seu pai faleceu e você, sendo o filho mais velho, acaba assumindo o papel do seu pai. Ou por a sua mãe ter deixado a família, por qualquer situação que seja, você assume o papel da sua mãe. Você assume o papel da sua avó, ou quando sua avó te cria, enfim, esse emaranhado de desordem familiar causa em você situações que você talvez não controle. A constelação olha para isso. Então, quiser constelar, vem para cá, que eu estou pronta para te atender. Mas voltando, quando você fala, oh meu Deus, quando você fala Deus nessa exclamação de ver esses vídeos do Louis, das flores desabrochando, por que você fala Deus? Porque falando Deus, você se conecta com algo que é maior que você. Lembra aquele equilíbrio que eu sempre digo, que nós temos que ter três grandes pilares? Conexão comigo mesmo, conexão com o outro e conexão com algo maior que eu. Então, quando você fala, oh meu Deus, o Deus, ele te eleva a sentir que você faz parte dessa vida, né? Dessa intensidade que é a natureza e que transborda no universo, essa natureza. Mas você sabia que dessas informações todas que nós recebemos, essa, por exemplo, que está aqui comigo, né? Oi Maria, oi Valdíbia, oi Eliane, oi Adriana Zaccanini, tudo bem, minhas lindas? Quando você percebe o que você vê, né, que os seus olhos permitem que você veja, você está vendo 80% de tudo isso através dos olhos. O restante fica entre tato, paladar, audição e cheiro, né? Mas 80% vem dessas informações que vêm dos olhos. E se a gente pudesse comparar a energia, né, essa luz da energia, com escala, pensa, se você é grato por sentir a vibração desse coração batendo aí dentro de você. Isso significa que você está vivo, né?
Olha que coisa boa poder sentir isso quando está de frente para a natureza. Eu, por exemplo, tenho um lugar que eu amo ir nessa vida, eu já fui várias vezes, que é o Horto Florestal lá em Campos do Jordão. Eu tenho uma conexão com esse local, esse horto florestal, num certo lugar dentro do horto, que tem uma energia que emana da terra, assim, e você se sente extremamente feliz. Então, o coração da gente vibra com lugares assim, né? Talvez você seja a praia, talvez você seja um parque, mas eu me conecto muito com as florestas, me sinto muito bem. Então, o Louis, ele nos dá um presente, que é esse filme Felicidade Reveladora, onde ele demonstra, através do olhar de uma criança, que deve ter o quê? 5 anos, e de um idoso, que é um monge que estuda muito, né? Através dessas duas pessoas, você vai percebendo se você está vivenciando mesmo a gratidão ou não. Então, a criança, com aquela pureza, diz para ela como é que ela vê a vida, né? Como é que ela olha para a TV, para os desenhos, o que que ela sente, o que ela pensa sobre a felicidade quando ela está vivenciando isso. O monge, por outro lado, esse padre, não sei, mas essa pessoa, esse idoso, ele faz uma narrativa sobre a gratidão, a coisa mais linda, né? E aí você tem imagens que você vai vendo que o Louis separou pela beleza da natureza e da vida. Então, no filme, você pode ter um ponto de vista magnífico sobre a criança e de como o idoso olha para a gratidão. E aí, para ir para o nosso finalzinho, você pode... presta atenção nessas perguntas que eu vou falar para você. Tenta responder essas perguntas, tenta fazer essas perguntas. Depois assiste de novo para tentar anotar, porque é muito lindo o que eu vou falar agora. Mas perceba se você é grato pela sua vida. Perceba se você é grato, na verdade, por este dia aqui. No caso, hoje, 16 de novembro de 2020. Mas perceba se você é grato por este dia que você está aí vivenciando. Perceba se você é grato porque você teve a oportunidade que Deus lhe deu de hoje de manhã continuar abrindo os seus olhos. Você poderia não ter aberto mais. Poderia já ter partido daqui para um outro plano. Mas Deus te deu mais um dia, mais uma chance. Perceba se você é grato por nós termos tantas cores à disposição dos nossos olhos. Olha a paleta de cores que a gente tem à nossa frente. Que coisa linda. Perceba se você é grato de ter as pessoas que você tem ao seu lado. Perceba que existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Até mais do que 7 milhões já alcançamos. Perceba se você é grato por essa pessoinha que está aí do seu lado. Olha só como o universo conspirou para que entre 7 bilhões de pessoas tivessem essas do seu lado, na sua convivência, no seu trabalho, na sua casa, na sua aula de dança, no lugar que você frequenta, no centro que você vai, na igreja que você se sente bem. Você já agradeceu por essas pessoinhas que estão aí ao seu lado, né? Imagina a gente ser grato por essa luz que está aqui iluminando a gente, que de você tocar no interruptor, a luz se faz. Simples assim, né? Se não fosse Thomas Edison, nós também não teríamos. Pensa se você agradece sobre a água quente que sai do chuveiro, ou até mesmo a água fria para misturar e você ter um banho, né, de uma água transbordando sobre a sua cabeça. Perceba se você sabe que milhões de pessoas não têm acesso a isso. E você tem. Então agradeça. Também a tecnologia, que nos permite ver aquele que nós amamos na nossa frente, quando nós estamos longe. Saibam vocês que eu fui para a China há uns anos atrás, e a minha grande felicidade era poder ligar o computador, mesmo que para mim fosse às 7 da noite, às 7 da manhã, 8 da manhã, e para os meus pais, para o meu marido e para os meus filhos, aqui ainda era 6 da tarde, né? Eram 11 horas de fuso, e poder abrir o computador e ver todos ali na telinha, era uma alegria. Então, perceba se você é grato à tecnologia. Olha só, nós estamos aqui através da internet, cada um nas suas casas, assistindo. Deixa essas sensações tomarem conta do seu corpo, né? Permita-se perceber e agradecer. E abençoe aquele...
Deixe que a gratidão transborde em bênçãos ao seu redor. Então, compartilhe essa live com outras pessoas, compartilha isso com quem você conhece, que sabe que poderia ouvir esse vídeo sobre neurociência e gratidão. Agradeça pela sua vida, pela sua família. Eu todo dia à noite rezo com os meus filhos, né? Acabei criando essas frases com eles. Papai do céu, eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pela minha vida, né? Então agradeça todos os dias pelo que você é, pelo que você se tornou, pela consciência que você conseguiu conquistar na sua vida. Perceba como é importante agradecer pelo conhecimento que você está levando para outras pessoas. Eu sou grata, muito grata, por ter essa chance de dividir com vocês tudo o que eu aqui aprendi, né? Tudo que eu consegui nessa vida, 53 anos, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho. E por ter começado essas lives também, para poder passar para vocês esse conhecimento que eu venho adquirindo. Então, se você sabe que alguém precisa passar por um processo de coaching, de vida, de carreira, pode indicar. Se você quiser passar por um processo de constelação sistêmica familiar para olhar para a sua história, vem para cá. Eu vou estar pronta para te atender, tá? Então, o filme chama-se Felicidade Revelada. Vale a pena assistir, tá? Lá no YouTube você acha com esse nome. E quem puder, entra no meu site www.institutocente.com.br. Lá tem o link para você, o ícone do YouTube. Clica lá e se inscreve. Vou ficar muito feliz de te ver. Eu agradeço de todo o meu coração a sua presença. Compartilha. Eu agradeço por tudo isso. Tchau, gente. Boa noite.